pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Foucault, em específico sobre o curso dele em Defesa da Sociedade de 1976, especificamente a aula de 14/1 de 1976, que foi a primeira aula do curso. Então, de início, a gente tem que pensar quem foi Foucault. Foucault foi um psicólogo, filósofo e também ele está inserido no contexto do pós-estruturalismo. Em segundo lugar, pensar que o Em Defesa da Sociedade é um curso, então são muitas aulas que foram ministradas ao longo de muito tempo, e o que a gente vai ver aqui é só o comecinho, que também é basicamente uma retomada do curso anterior dele. Então, falando especificamente sobre a aula de 14/1 de 1976, ela faz uma retomada sobre o poder, que foi o tema que foi explorado pelo Foucault nos últimos 5 anos anteriores ao curso, e também faz uma introdução à guerra. Então, nessa introdução, em primeiro lugar, ele começa com uma metáfora da guerra, explicando que ele quer entender se a sociedade é política organizada para alguns se defender contra os outros, ou se ela visa defender a dominação contra uma revolta, e também em que contexto que a gente pode entender a sociedade baseada na guerra. Então, a guerra como uma continuação da política e como que essa guerra interna poderia explicar as relações sociais. Então, ele retoma também a questão de que a guerra é um princípio histórico de funcionamento do poder, e ele centra basicamente no problema da raça e também na luta de classes, que é basicamente o primeiro momento que a gente pode ver essa questão da guerra no Ocidente. Diante disso, então, ele retoma que durante esses anos anteriores ele focou muito no como do poder. Então ele não foca no o que é o poder, ele foca nessa questão de como que o poder se estrutura, como que o poder age e como que as relações sociais são modeladas por ele e também modelam o poder. Então de início a gente tem o triângulo analítico, que ele analisa principalmente o poder, o direito e a verdade. E ele fala que o poder, o direito e a verdade são basicamente um triângulo indissolúvel. Não tem como você entender o direito sem entender o poder, sem entender a relação que ele tem com a verdade. Então, a questão que ele coloca aqui é que ele quer fazer uma inversão metodológica. Então, ele fala que a questão tradicional da filosofia é entender como o discurso da verdade, nesse caso a filosofia, pode fixar os limites de direito, que por sua vez fixam os limites do poder. Mas ele propõe uma inversão, ele propõe que a gente entenda quais são as regras de direito de que lançam mão as relações de poder para produzir os discursos de verdade. Então, é uma reanálise desses três aspectos. Com isso, ele traz muito a questão da submissão à verdade. Então, basicamente, o que estrutura as relações de poder e de direito é a construção do discurso da verdade. Nesse sentido, ele diz que há uma certa produção de economia dos discursos da verdade e que as múltiplas relações de poder que existem dentro das relações sociais, elas não podem funcionar sem a produção, a acumulação, a circulação e o funcionamento do discurso verdadeiro. E esse discurso verdadeiro, muitas vezes, é amparado pelo próprio direito. Então, nisso, ele afirma que o poder não para de questionar, inquirir e registrar, ele institucionaliza, profissionaliza e recompensa a busca pela verdade. Então, a gente basicamente, nesse sentido, o direito que ampara juridicamente o poder não pode se basear basicamente no que o direito formula para ele. Ele também precisa adquirir certa legitimidade através dos discursos da verdade. Então, o que o autor também traz é que nós somos julgados, condenados, classificados, obrigados à tarefa e destinados a viver ou morrer de certa maneira, em função de discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder. Então, basicamente, está trilhado o que o Foucault entende como essa indissociabilidade desses 3 pontos fundamentais. Diante disso, ele começa a fazer uma crítica ao Leviatã e ao entendimento tradicional da filosofia política de como acontece a dominação e como acontece essa relação tripartida, né? Então, com isso, ele diz que basicamente o direito é uma encomenda régia para a soberania. Então ele diz que basicamente o direito surgiu por uma exigência do rei, né? Então quando o rei surge para ele conseguir sustentar o seu poder, ele precisa de uma ordem jurídica que não apenas dê a ele poder, como também justifique a submissão que as outras pessoas vão ter a ele. Então, com isso, ele diz que o direito basicamente surge com isso e que o personagem central do edifício jurídico sempre foi o rei. Então, o papel essencial para ele da teoria do direito é fixar a legitimidade do poder
E também o problema maior e central dele é basicamente organizar a teoria da soberania, que vai ser explorada mais para frente. Com isso, ele faz uma crítica porque ele diz que há um mascaramento da dominação pelo direito. A partir do momento que o direito legitima o poder do rei e também ele consegue justificar o porquê os outros devem se submeter a ele, ele basicamente mascara uma relação de dominação que tem ali. Então, ao dizer que o poder é legítimo, não teria uma relação de dominação, seria uma relação basicamente natural. Então, o que ele diz é que o objetivo era fazer aparecer no lugar da dominação os direitos legítimos da soberania de um lado e a obrigação legal da obediência do outro. Então, não teria uma relação de conflito, não haveria essa guerra, basicamente, por trás dessas relações, porque seriam relações em tese naturais e legitimadas pela ordem vigente legal, né? Então, com isso, ele diz que a gente tem que ter uma inversão metodológica. Para ele, a gente tem que deixar de entender essa relação jurídica como um fato. Então, a gente tem que entender que, por trás desse fato, que é essa relação jurídica, há sim uma relação de dominação que não é natural, né? Então, o objetivo é mostrar como o direito veicula e aplica relações de dominação e não apenas as relações de soberania. Então, por trás dessa soberania do rei, há também as relações de dominação que devem ser enxergadas para Foucault pelo ponto de vista dos súditos, não pelo ponto de vista da maioria. Então, diante disso, ele também diz que a dominação não é apenas do rei com os súditos, mas sim uma dominação que exerce dentro da sociedade inteira. Então, são múltiplas relações de dominação que acontecem entre todas as pessoas e essas relações também não são fixas, elas vão se moldando com o tempo. Diante disso, aqui o problema central é evitar não apenas falar sobre a soberania e a obediência, mas também falar sobre a dominação e a sujeição. Então, é uma inversão metodológica que ele traz, criticando, por exemplo, a figura do Leviatã, que é criada por Hobbes. Então, diante disso, Hobbes ele fala muito sobre a figura do rei, como ela é criada, e como ele é o soberano, é um corpo fixo, e ele diz que, na verdade, a gente tem que analisar as relações sociais que estão por trás, como essas relações sociais, elas criam o poder que é centrado. Então, diante disso, um exemplo que a gente pensa na atualidade, pensando tudo isso que o Foucault trouxe até agora, principalmente centrado na questão do triângulo analítico, é sobre a pandemia de Covid, como a desinformação que foi veiculada pelo presidente da República, principalmente, então pelos órgãos governamentais, que são legitimados pelo direito, foram capazes de produzir uma verdade que legitimou muito mais ainda o poder que eles já tinham. Então, não bastava que ele já estivesse no poder, o presidente estava num momento de crise, então muitas pessoas confiavam a ele, que ele faria o melhor para a população, e ele precisava de um discurso de verdade que legitimasse aquela sua posição de poder ali, que também seria sustentada ali pelo direito. Então, quando ele começa a passar várias desinformações falando sobre como a pandemia era só o Covid-19, né, era só uma gripezinha que ia passar, que as vacinas iam fazer mal se ele adquirisse, tudo isso foi um discurso para basicamente legitimar todas as ações que eles estavam tomando no governo, né? Então, mesmo que fossem ações que fossem percebidas como contrárias por grande parte da população, a partir do momento que você cria um discurso de verdade sobre isso, o seu poder é muito mais legitimado do que, por exemplo, uma ordem legal vigente que vai falar como você tem que fazer essas coisas. E ainda sobre a ordem legal, todo esse discurso que foi propagado, toda essa desinformação, também foi muito utilizada, depois de ter sido empregada dentro da cabeça das pessoas como verdade, foi utilizada para analisar os decretos que eram publicados naquela época, por exemplo. Então a gente vê também uma relação inversa, onde o poder cria uma verdade e essa verdade vai ser aplicada dentro do direito, e não o direito construindo o poder para daí construir a verdade. Então é uma relação muito fluida que pode ser observada para ambos os lados. Diante disso, ele diz que para a gente analisar, então, essas relações de poder, analisar como a guerra se institui diante de tudo isso, a gente precisa ter 5 precauções, que ele chama de 5 precauções do método. Em primeiro lugar, ele diz que a gente tem que analisar a capilaridade do poder, que é basicamente a crítica que ele tece aqui ao Leviatã. Então, a gente não tem que analisar o poder diante de uma figura que é suprema e tem todo o poder. A gente tem que analisar como o poder se exerce basicamente nos planos mais distantes do centro de poder mesmo, né? Então ele diz que a gente não deve analisar as formas regulamentadas e legítimas do poder em seu centro. A gente tem que analisar basicamente como que o poder atua
nas relações sociais que são mais vividas e são mais tangíveis para a população. Então, um exemplo que ele traz é como o poder nessa extremidade, né, cada vez menos jurídica. Então ele não traz basicamente tipo como os tribunais atuam, ele traz como as sociedades, como as comunidades atuam dentro de si. Então, por exemplo, como o poder de punir se consolidou em instituições locais e materiais, seja no suplício ou no aprisionamento. Então, basicamente, muito lá atrás, a prisão não era um elemento estatal, não foi algo que foi criado pelo Estado. Ela foi criada antes nas comunidades locais e posteriormente o Estado se apropriou. Então ele diz que a gente não tem que observar apenas as ações que são empreendidas pelo Estado nesse poder, mas também como que o poder vai se manifestar nessas outras relações, porque como ele disse, a dominação não é apenas entre os súditos e o rei. A dominação se exerce entre várias pessoas ali da sociedade civil em si. Em segundo lugar, ele diz que a gente tem que focar na sujeição material. Então, não focar, por exemplo, quem tem o poder, quem que pode exercer esse poder. Não, a gente tem que analisar quem realmente exerce o poder na realidade. Então, não ficar focado que o rei tem o poder. Não, ver quem são as outras pessoas que também conseguem exercer esse poder. Porque ele diz que o poder não é algo fixo, ele não pertence a alguém. O poder basicamente está em alguém, por exemplo. Então, essa pessoa consegue exercer esse poder, mas ela também é modelada por esse poder que ela recebe. Então, basicamente, ele diz que a gente tem que analisar uma face externa do poder, não interna. A face interna seria quem possui esse poder e a face externa, basicamente, é como que esse poder se mostra para o mundo, né? Então, diante disso, ele faz novamente uma crítica ao Leviatã, dizendo que a gente não tem que analisar, então, basicamente, quem possui o poder, né? Então, a pergunta a ser feita para ele é como as coisas acontecem no nível do procedimento da sujeição e nos processos contínuos que sujeitam os corpos, dirigem os gestos e regem os comportamentos. Então, ao invés de a gente perguntar como o poder em teoria funcionaria, a gente tem que analisar todas essas relações sociais e como que ele perpassa cada uma delas, mesmo que não esteja institucionalizado, né? Diante disso, ele também fala sobre uma circulação em rede. Como eu já disse, ele acredita muito que o poder não é uma dominação maciça e homogênea. Então, não é que alguns sempre vão ser dominados pelos outros. Não, a relação pode ser inversa. Então, por exemplo, não é que sempre o Estado vai dominar a classe proletária. Pode ser ao contrário. Então, pode ser a classe proletária dominando os que estavam até então no Estado. Então, ele diz que é uma relação muito fluida e que depende de todos os contextos sociais. Então, uma relação circular. E ele diz que jamais os indivíduos que possuem o poder são um alvo inerte, mas eles são intermediários do poder. Então, na verdade, nem as pessoas que estão à frente do Estado, por exemplo, possuem o poder. Eles são apenas intermediários desse poder que está difundido em toda a sociedade. Em quarto lugar, ele fala sobre uma análise ascendente. Como eu já disse, ele também fala muito sobre não analisar o poder central. Ele diz que a gente tem que ir para uma periferia do poder. E essa periferia do poder é basicamente entender como que o poder ele é constituído cada vez mais, não como se o Estado constituísse os elementos do poder, mas que ele se apropria desses elementos. Então ele quer entender como que, se apropriando dessas relações capilares que ele já falou, como que esse poder vai se estruturar de uma forma mais central. Então, basicamente, ele diz que é preciso ver como mecanismos têm sua solidez própria e que esses mecanismos foram investidos, colonizados e utilizados por mecanismos cada vez mais gerais e por formas de dominação global. Então, um exemplo que ele traz para tentar explicar mais isso tudo é sobre a questão dos loucos. Ele diz que a burguesia em si, que está à frente do poder central, ela não se importa com os loucos, ela coloniza essa forma de tratar os loucos porque vai ter um benefício econômico para ela. Então, o que importa para ela não é se preocupar com essas pessoas, é se preocupar basicamente se as formas de dominação vão ser benéficas para ela. Então, isso ele diz que basicamente o que importa é o poder que incide nos indivíduos e que, como a gente quer colonizar cada vez mais os indivíduos, a gente tem que se apropriar dessa forma de colonização, basicamente. Um outro exemplo que ele traz é sobre a sexualidade, como sobre a sexualidade também sempre foi muito vigiada. E a sexualidade não foi vigiada pelo poder central, né? Ela é sempre vigiada pelas sociedades, pelas comunidades. Então, é muito sobre uma relação onde a família vigia muito a sexualidade, por exemplo, das crianças. E como essa sexualidade é muito repreendida.
Só que a partir do momento que essa sexualidade repreendida começa a apresentar um benefício econômico para o Estado, ela vai ser colonizada e institucionalizada oficialmente, né? Por fim, ele traz que tudo isso que foi trazido agora não é apenas a formação de uma ideologia por trás, mas é uma formação de um saber. Então, para que esses elementos de dominação continuem a ser propagados, não adianta uma ideologia por trás de tudo isso. Precisa haver um saber, precisa haver uma análise de como que esses comportamentos são moldados e como eles podem continuar a ser perpetuados. Então, com isso, o que ele diz é que o poder não pode ser exercido sem a formação, organização e circulação desses aparelhos de saber que não são acompanhamentos ou edifícios ideológicos. Um exemplo que ele traz nesse contexto todo, né, trazendo um exemplo que já foi trazido por ele, é a questão dos loucos. Então, nos hospitais psiquiátricos, por exemplo, para que haja toda essa dominação, é necessário que haja um saber por trás, um saber como dominar esses loucos, um saber como institucionalizar eles e como manter eles ali como se fosse na linha, por exemplo. Então, não bastaria uma ideologia meio que higienista por trás, de tipo, não vamos deixar eles na rua, a gente tem que aprisionar eles aqui dentro para cuidar deles. Precisa haver um saber de como fazer isso e como efetivamente dominar eles no plano real, né? O que o Foucault diz muito, que é analisar as relações materialmente, não analisar elas no plano teórico. Então, com isso, de exemplos mais gerais que a gente traz, que são não citados pelo autor, né? Além do exemplo da Covid, a gente também pode trazer o exemplo dos delinquentes e do aprisionamento atual. Apesar do Foucault trazer a questão dos delinquentes dentro do texto dele, é um parágrafo bem curtinho, ele só fala sobre como, por exemplo, dominar esses delinquentes também necessita dessa formação, desse saber, também é uma questão de dominação que não foi exercida inicialmente pelo Estado. Foi uma questão da comunidade que foi, então, pega pelo Estado. Mas trazendo para os dias atuais, a gente pode ver que essa dominação estatal ainda continua, e ela continua porque tem muitos benefícios econômicos para o Estado. Não é uma questão apenas ideológica, mas é uma questão de perpetuação de uma economia e de uma questão de verdade também. Então, ao aprisionar os delinquentes, além de conseguir fazer uma política mais higienista, de não ter eles na rua, e propagar um discurso que está sendo já veiculado, né, pelos organismos oficiais, por exemplo, como no caso lá da chacina do Rio de Janeiro, que a gente vê que é uma questão de bandido bom, bandido morto, basicamente, é uma questão muito mais... basicamente, se uma pessoa emprega violência, a gente vai empregar violência nela também. É uma questão muito mais de vingança do sistema repressivo, né? Mas a gente também observa que ao institucionalizar essa política de aprisionamento, é economicamente benéfico para o Estado, porque dentro das prisões também há uma questão toda de trabalho, de como tem uma rotina que deve ser regida, e toda essa rotina também é aprendida por uma questão de um saber que é formulado dentro das prisões, né? Não tem como você manter a pessoa ali sem ter um saber de como fazer essa dominação e por que ela é importante economicamente para o Estado. Agora eu vou falar um pouco sobre a invenção do poder disciplinar. Depois de toda essa primeira parte da aula, em que o Foucault foca principalmente na proposta de inversão metodológica da análise dele, ele vai falar um pouco sobre o poder disciplinar. E para isso, ele acaba retomando novamente a teoria da soberania, para falar um pouco sobre a passagem dela para o poder disciplinar. E para isso, ele acaba se utilizando dos 4 papéis históricos da soberania, que seria principalmente uma teoria centrada na questão da monarquia e do rei, que foi constituída inicialmente para justificar o poder do rei e legitimar ele, e depois, ao longo do tempo, foi tendo algumas alterações na sua composição, até finalmente chegar numa proposta que seria mais para deslegitimar o poder do rei e nessa transição para a sociedade disciplinar. Então, num primeiro momento, a gente vai ter a teoria da soberania como um mecanismo de poder efetivo da monarquia feudal. Ela também vai ser utilizada como um instrumento de justificação para a constituição de grandes monarquias administrativas. Ela também foi usada posteriormente para limitar esse poder real como uma arma político
teórica efetivamente para acabar limitando esse poder do rei, mas ainda dentro do contexto da monarquia. E por fim, a partir do século XVIII, com teóricos como Rousseau, ela vai vir principalmente na linha das democracias representativas, principalmente como viés de efetivamente acabar com essa proposta da monarquia feudal, da monarquia administrativa e também tipo de monarquias constitucionais, que seriam essas que limitariam o poder do rei. E nisso você vai ter a criação de uma nova proposta de poder, que seria esse poder disciplinar que vem que vem como uma criação burguesa, como o processo do capitalismo. E que ela se exerceria de uma forma diferente da proposta anterior e que teria principalmente essas seguintes distinções. Ela seria exercida principalmente em cima de corpos, ao invés da soberania, que seria principalmente exercida em relação à terra. Ela seria, justamente por ser exercida em corpos, seria pelo tempo e o trabalho exercido por esses corpos, não mais com o foco nas relações de bens e riquezas, que seriam típicas da teoria da soberania. Ela seria exercida principalmente pela vigilância e não mais pelo sistema de tributos, que era descompassado e descontínuo. E ela também definiria uma nova forma de economia do poder, em que ela buscaria fazer crescer as forças sujeitadas e a força e a eficácia daquilo que é sujeita, calculando o poder com o mínimo de dispêndio e o máximo de eficácia, oposto à soberania, que seria fundamentada num poder absoluto que estaria atrelado a um dispêndio absoluto também. Porém, diferente do que se esperaria de sistemas tão opostos em que teriam fim nesse sistema da soberania, você vai ter que a soberania ela conseguiu sobreviver ao longo desse tempo. Isso ocorreu justamente por causa do uso da teoria da soberania como uma máscara que foi utilizada para encobrir esse poder disciplinar. Tanto que o autor ele acaba reunindo duas características para essa persistência da soberania, que seria o desenvolvimento da sociedade disciplinar e justamente por ela também mascarar os seus procedimentos de dominação. Eu vou citar agora uma parte do texto que fica na página 44, que ele fala justamente sobre esse desenvolvimento da sociedade disciplinar, em que o autor pontua que um instrumento crítico permanente contra a monarquia e contra todos os obstáculos que podiam opor-se ao desenvolvimento da sociedade disciplinar. E isso demonstra como todo o uso desse arcabouço da teoria da soberania, ele foi mantido ao longo do desenvolvimento do capitalismo, justamente para apagar tudo que podia haver de dominação e as técnicas de dominação na disciplina através da soberania do Estado. E isso pode ser visto na nossa própria realidade também como no uso de empresas de informação, porque o discurso político ele acaba invocando a soberania popular e o Estado de Direito para legitimar ações estatais. No entanto, o poder real ele acaba sendo exercido por mecanismos disciplinares, invisíveis e globais. Então, empresas como a Meta e o Google, eles acabam detendo um poder que não se restringe a nenhuma soberania nacional, mas que regula, induz e normaliza o comportamento de bilhões de usuários, tais como uma disciplina.
E elas não usam uma interdição legal da soberania como um principal método, mas sim uma vigilância contínua e a despersonalização de conteúdo, que buscam extrair no nosso tempo e nossos dados para otimizar a produtividade de consumo, aplicando uma lógica de economia e poder disciplinar ao máximo, e que acaba sendo muitas vezes escondida justamente por essa questão da máscara da soberania. Na sequência do texto, o Foucault ele acaba citando sobre o conflito entre a lei e a norma, que basicamente você vai ter essas duas modalidades, que seria o direito da soberania e a mecânica da disciplina, e que, de tão opostas que elas são, justamente na lacuna que existe entre elas, seria possível ter o exercício do poder. Que ele aconteceria justamente por causa da heterogeneidade entre esses dois institutos. E ele também acaba acrescentando que nessa questão do poder disciplinar, você vai ter a sociedade de normalização, que seria basicamente porque o poder disciplinar, ele acaba criando uma linguagem própria, que seria a linguagem das disciplinas das ciências humanas, e que ela não seria exercida que nem o direito e a soberania através de leis, mas sim através de uma outra forma, um outro recurso, que seria o da normalização, que seria muito mais próximo de um saber científico e que ditaria o comportamento dos indivíduos ao propor o que seria normal e que seria uma regra natural. Então, e o autor ele também acaba acrescentando que esse processo ele não foi fundamentado num processo de racionalidade das ciências exatas, mas sim pela justaposição e o enfrentamento de dois mecanismos e dois tipos de discurso absolutamente heterogêneos, que seria da organização do direito em torno da soberania e a mecânica de coerções exercidas pelas disciplinas. Assim, o exercício do poder ele se daria através desse direito e dessas técnicas, e os procedimentos de normalização eles colonizam cada vez mais os procedimentos da lei. Isso explicaria o funcionamento global daquilo que o autor chama de sociedade da normalização. E nisso você também vai ter a criação de um impasse jurídico entre esses dois institutos, porque você vai ter as normalizações disciplinares do poder, típicas do próprio poder disciplinar, e vai ter o próprio Instituto do Direito. Então, basicamente, vai ter o direito organizado em torno da soberania, só que ele não daria mais conta de explicar e limitar toda essa realidade, porque tem muita mais coisa que se dá na realidade em torno do próprio poder disciplinar que não consegue ser regulado pelo direito, mas que acaba sendo colocado como arcabouço do direito. E nisso, só que justamente porque ele não consegue limitar o poder disciplinar, o Foucault ele acaba propondo a busca por um novo direito. Que o autor propõe que seja um direito não mais fundamentado no princípio da soberania e seja também um direito antidisciplinar para conseguir efetivamente regular o poder disciplinar. E não necessariamente regular o poder antidisciplinar, mas para conseguir dar conta da realidade disciplinar. E também, no final, o autor ele acaba fazendo praticamente quase como uma nota de rodapé, sobre a crítica à noção de repressão, porque ele pontua que a noção de repressão é utilizada tanto pela teoria da soberania para falar sobre direitos soberanos do indivíduo, mas ela também faz referência a uma questão da psicologia que é tirada das ciências humanas.
e nisso a noção de repressão acaba sendo muito viciada e um pouco problemática. Mas isso já tá bem no final da aula do seminário que ele teve naquele dia e que ele fala que poderia ou não retomar no seminário seguinte. E agora, só para fazer um pouco de propor uma reflexão em relação à nossa realidade também, essa questão da tensão entre o direito da soberania e o poder disciplinar, ela também pode ser vista em alguns acontecimentos do próprio século XXI, como a regulação de uso de dados pessoais. Porque, por um lado, a gente vai ter o direito da soberania, atuando como leis como a LGPD no Brasil, que tentam interditar e limitar o uso de dados, evocando o direito formal à privacidade e à soberania individual. Mas, por outro lado, a gente também vai ter a mecânica disciplinar operando continuamente, porque essas plataformas digitais, elas acabam extraindo dados, mas elas também o usam para prever e normalizar o comportamento do usuário através de algoritmos. Então, acaba tendo um conflito entre esses dois sistemas, principalmente quando a gente tenta, processar uma grande empresa por uso indevido de dados, porque você acaba recorrendo a um direito antigo da soberania para limitar esse poder que tem uma configuração completamente diferente e opera mais próximo do saber disciplinar. E acaba gerando esse conflito. Então, é isso. Obrigada pela atenção.